Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Poliotomista. Hoje temos um episódio para aqueles que estão interessados em saber mais sobre a academia relacionada com São Tomás, portanto, uh, o que é alguém que se dedica a estudar São Tomás, o que é que faz, o que é que deixa de fazer, e eu vou apresentar isso pelo meu caso concreto, uh, a minha tese, o tema da minha tese, onde é, como é que funciona, o que é que se faz, o que é que não se faz. E pronto, se têm interesse, fiquem por aí. Vou explicar um pouco o tema, como é que isto se concretiza num livro, digamos assim, que é preciso escrever, na tese, como é que isto se concretiza na distribuição do tempo, etc, etc. Portanto, é útil, é interessante para quem está interessado. Uh, Como dizia um professor meu da licenciatura, interessante é um adjetivo muito pouco interessante. É interessante para quem está interessado e é útil para quem está a pensar fazer um doutoramento, não sabe como é que funciona, como é que não funciona. Pode ter uma visão mais concreta depois, no fim deste episódio. Portanto, fiquem por aí. Bora lá. O meu doutoramento é na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, a instituição de origem, em cotutela com a Universidade de Coimbra, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Portanto, o meu trabalho a tempo inteiro é fazer doutoramento. Isso às vezes causa confusão. Para quem faz um doutoramento, isto é perfeitamente normal, é comum as pessoas fazerem doutoramento a tempo inteiro, etc. Para quem está por fora, acha estranho que o trabalho de alguém a tempo inteiro seja estudar e que a pessoa seja paga para fazer isso. Porque a maioria das pessoas fez a licenciatura, faz o mestrado, mas fica por aí, portanto, não tem esta noção de uma cadeira mais académica, que é o caso. Portanto, eu sou pago pelo Estado português, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para desenvolver esta tese de doutoramento, que é o meu trabalho a tempo inteiro. Portanto, é um projeto para 4 anos, eu estou agora no segundo. O primeiro ano consistiu no ano curricular, portanto, em cumprir os requisitos da Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, o Angélico, que implicaram seguir algumas cadeiras e escrever 2 trabalhos de investigação em nada relacionados com o tema da tese e fazer o projeto da tese, etc. E esses trabalhos também uma apresentação e defesa pública dos mesmos. Fiz isso tudo no ano passado, 2024, 2025, e agora 2025, 2026, 2026, 2027, 2027, 2028, estou a desenvolver a investigação, ou seja, estou a ler e a escrever a tese. Pronto. Sobre o quê? Portanto, o título da tese é alguma coisa como A Quarta Via de São Tomás de Aquino, um inquérito ou uma investigação à metafísica do Frei João de São Tomás. São 2 autores diferentes, o Frei João e o São Tomás, embora o Frei João tenha no nome de religioso Frei João de São Tomás, são 2 pessoas diferentes. São Tomás tem vários argumentos para várias coisas. Uma das coisas é a existência de Deus, tem vários argumentos para demonstrar a existência de Deus, que Deus existe, que a proposição Deus existe é necessariamente verdadeira. E um desses argumentos chama-se a quarta via, porque ele põe as 5 vias, e uma delas é a quarta. Eu já falei aqui num episódio sobre a quarta via, e basicamente é que existem graus de coisas, graus de verdade, graus de bondade, graus de perfeições, e portanto tem de haver alguma coisa que é perfeição em grau absoluto e que é a causa de todas as outras. Muito resumidamente. O meu objetivo é contribuir para o diálogo académico em torno deste argumento de São Tomás, é verdade, também, mas isso é, digamos, o terceiro objetivo, é o menos importante. O objetivo central é contribuir para a scholarship, portanto, para a investigação acerca do Frei João, que é um autor português muito importante na história da filosofia e muito pouco estudado. Okay? Existe um ou outro nome conhecido que o estudaram, mas muito pouco estudado. Muitos o usaram, portanto, o Maritain, que é conhecido, baseia-se muito no Frei João, o Padre Garrigou Lagrange baseia-se muito no Frei João, portanto, ele é muito usado, ele é um comentador, seguidor de São Tomás, é muito usado pelos contemporâneos, okay? Portanto, alguém quer ver o que é que São Tomás diz sobre isto, quer trabalhar sobre isto, vai ver o que é que o Frei João diz, mas nunca estuda o Frei João em si. E é essa lacuna, em parte, que a tese tenta preencher em 2 âmbitos. A teologia natural, que é a parte da filosofia que se dedica à existência, à natureza de Deus, e a metafísica. Pronto. Ou ontologia. Metafísica inclui teologia natural, ok? Portanto, aqui uma parte que tem a ver com Deus e outra parte que não tem a ver com Deus. E isto é, claro, para quem não quer saber destas coisas, nada é interessante, nada é relevante, mas para quem está por dentro, para quem se interessa, isto é interessante e é relevante porque o Frei João é muito importante, está certamente no top 3 dos tomistas mais importantes da história.
e o Frei João não tem um tratado de metafísica. Tem um tratado de lógica, tem um tratado de física, tem um tratado de psicologia, tem um comentário à Suma Teológica, portanto tem um tratado de teologia, não tem um tratado de metafísica. Portanto, há aqui 4 coisas, estão a ver? O Frei João e o São Tomás, a teologia natural e a metafísica. Isto expressa-se num quadrado mágico que ajuda a resumir a tese toda, que eu vou partilhar convosco. Mas basicamente eu tenho a quarta via de São Tomás e eu quero comparar com a interpretação do Frei João. A interpretação que o Frei João faz deste argumento. Estamos aqui em cima no quadrado. Ok, mas qual é que é o problema? É que o Frei João quase não comenta. O Frei João parafraseia e depois parafraseia o comentário do Cardeal Gaetano, que é outro tomista muito importante. Okay? Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar na quarta via de São Tomás, interpretar, ver qual é que é a interpretação correta, porque o que eu quero fazer é ver se o Frei João interpreta bem. Portanto, para ver se ele interpreta bem, eu tenho de ver qual é que é a interpretação correta. E vou, dessa interpretação correta, extrair os princípios metafísicos centrais. Em que é que eu tenho um argumento, este argumento pousa num sistema metafísico, quais é que são os princípios que fazem, no qual ele pousa, no qual ele se baseia. Okay? Por exemplo, a primeira via, que é mais conhecida, baseia-se no princípio de que uma coisa, quando está em movimento, tem de ter um movente distinto de si mesmo. É um princípio em que se baseia. Também se baseia no princípio que numa cadeia de moventes e movidos, ordenada essencialmente, não se pode ir até ao infinito. É outro princípio que se baseia. Okay? Em que princípios é que se baseia a quarta via? Okay. Agora, quarta via, os princípios, o que é que São Tomás diz, como é que ele explica estes princípios, etc. E agora vou procurar, ao longo de todas as obras do Frei João, portanto tenho de ler tudo o que ele diz sobre tudo, o que é que ele diz sobre estes princípios. Okay? E vendo o que ele diz sobre estes princípios, então eu posso ver o que é que ele diria sobre a quarta via, o que é que ele poderia, se ele poderia ou não, fazer uma boa interpretação da quarta via. Okay? É basicamente isto. É um joguinho intelectual, okay? este quadradinho, mas cujo objetivo é investigar a metafísica do Frei João. Se ele tem ou não uma metafísica consolidada, coerente, apesar de não ter um tratado de metafísica. Isto é a ideia de fundo. Okay? Para fazer isto, vemos também o que é que ele diz sobre o argumento. Para fazer isso, vemos também o que é que São Tomás diz sobre o argumento. Portanto, temos aqui 3 objetivos claramente ordenados. Okay? Portanto, eu falei estes 4 vértices, vou-vos mostrar agora um esquema com isso para ser mais fácil de visualizar. Portanto, aqui está. Temos 4 passos, 4 partes. Analisar a quarta via de São Tomás, ad mentem divitome, que significa a mente do Divino Tomás. Portanto, o que é que ele quer dizer? Porque é possível alguém achar a quarta via não funciona, na verdade, é um mau argumento, mas nós podemos modificá-lo de certa maneira para transformar num argumento bom. Não é esse aqui o ponto. Okay? É dizer o que é que São Tomás quer de facto dizer com isto, porque não é claro. Okay? É muito resumido, e, portanto não é claro, ele não explica. Okay. Fazendo essa análise, então, é extrair os princípios metafísicos que estão subjacentes. Portanto, passamos de uma área de teologia natural para uma área de ontologia, que é outra parte da metafísica. Apresentar esses princípios a mentem divitome, outra vez, ou seja, como é que São Tomás entende esses princípios. Okay. Isto é uma segunda parte. Portanto, aqui são princípios como o princípio de participação. Aquilo que existe por participação requer necessariamente uma coisa que existe por essência, o que é tal, o que é bom por participação, o que é verdadeiro por participação, requer alguma coisa que seja boa ou verdadeira por essência. O princípio que uma coisa igual, que esteja em coisas diferentes, presente em coisas diferentes, requer uma causa dessa unidade. Portanto, se eu digo que uma virtude é boa e que um bolo é bom, e eles são de facto ambos bons, mas uma virtude e um bolo são claramente diferentes, tem de haver uma causa dessa unidade, deles serem semelhantes quanto à bondade. É outro exemplo. Outros têm a ver com a noção de analogia do uso das palavras. Outros têm a ver com a noção de causalidade e de uma impossibilidade de um regresso infinito, etc. Portanto, aqui uns 4, 5 princípios metafísicos subjacentes. O que é que São Tomás significa com eles? Uma explicação desses princípios. Depois, ler tudo o que o Frei João diz e ver o que é que ele diz sobre esses princípios. Portanto, aqui vai haver uma secção para cada princípio e vai ser espelhado na parte do Frei João. E depois, com isso, reconstruir a partir desses princípios uma defesa poinçontiana, porque o Frei João, o seu nome de família é Poinçon, e portanto, usamos poinçontiana, da quarta via, pegando nisto. Não é? Aqui eu fiz o contrário, analisei, abri a quarta via e vi os diferentes princípios. Aqui eu vou fazer o contrário, pegar nos princípios tal como o Frei João os apresenta e reconstruir uma defesa ou uma apresentação da quarta via. E depois avaliar a sua metafísica, esta parte de baixo, consoante a sua capacidade de defender este argumento. Portanto, se com aquilo que o Frei João disse não se consegue defender este argumento de São Tomás, então ele não tem uma metafísica consistente.
se consegue, então isso é um sinal de que a sua metafísica, apesar de ele não ter um tratado de metafísica, é consistente. Okay? Portanto, estão a ver, isto implica dizer, nesta tese, qual é que é a maneira correta de interpretar aqui uma série de coisas em São Tomás, mas sobretudo a quarta via, isso é um contributo para a literatura, para a academia, mas sobretudo a sistematização da metafísica de São Tomás, através de princípios do Frei João de São Tomás, através de princípios fundamentais e a avaliação da sua teologia natural também, se, dada a metafísica que ele tem, se vale a pena ou não investigar a sua teologia natural ou se é vazia ou inútil ou alguma coisa do género. Okay? É basicamente isto. Eu não sei a resposta final. Às vezes as pessoas fazem investigações em que já sabem a resposta final. Eu não sei a resposta final. Okay? Isso. Agora, a pergunta são estas duas coisas que eu vos quero mostrar agora, é como é que isto se concretiza na tese, portanto, num livro, nas páginas, na escrita, e como é que isto se concretiza no meu dia-a-dia, no meu tempo, okay? na minha programação. Quanto à tese, há de ser óbvio. Eu tenho 4 partes aqui, portanto, eu tenho 4 partes da tese, 4 grandes capítulos. Um sobre a quarta via em São Tomás, um sobre os princípios metafísicos, um sobre os princípios metafísicos no Frei João, um sobre a quarta via no Frei João. Mais uma introdução e uma conclusão. A introdução e a conclusão devem explicar os objetivos, a metodologia a ser usada, que é o que eu estou a explicar. Portanto, eu quero analisar a quarta via no Frei João, mas não é possível, então tenho que fazer esta voltinha aqui. Se fosse possível, eu só precisava disto da parte de cima, fazer uma ligação direta, mas não é possível, portanto tenho que fazer uma ligação indireta. Agora, esses capítulos depois como é que se dividem? Aqui na parte dos princípios é fácil, cada princípio vai ter uma secção, e nessa secção eu vou ter de ver o que é que São Tomás diz sobre este princípio, e o que é que a bibliografia secundária, ou seja, outras pessoas que estão a comentar sobre o que São Tomás diz, o que é que essas dizem. Sendo que, claro, eu não posso ver o que é que toda a gente diz, mas ver os principais, os mais relevantes, os mais conceituados, o que é que eles dizem para chegar àquilo que São Tomás diz, que implica, o mais importante é rever o que é que de facto São Tomás diz e todas as partes paralelas em que ele fala de coisas parecidas, nos comentários de Aristóteles, nos comentários de Dionísio, na Suma Teologia, nos opúsculos, etc. E depois no Frei João, a mesma coisa, já tinha falado disso. Aqui é fácil. Quantas secções é que eu tenho de ter aqui? Bem, tenho de ter uma para reconstruir e outra para avaliar. Okay. Vou reconstruir. É isto que ele podia dizer sobre a quarta via. Se eu pedisse ao Frei João para escrever, era isto que ele podia dizer, tendo em conta o que já disse. Claro que ele podia dizer o que eu quisesse, não é? Mas tendo em conta o que ele disse, o que é que ele diria sobre isto. E se isso é uma secção, outra secção, se isso é ou não suficiente para interpretar o que São Tomás diz. Ok, portanto, a parte da avaliação. Está aqui avaliar, só o reconstruir está aqui na ligação. Reconstruir e avaliar. E que secções é que eu tenho de ter neste capítulo? No primeiro capítulo, analisar a quarta via de São Tomás, aquilo que ele mesmo quer dizer. Ad mentem divitom. Esta é uma expressão técnica, normal, digamos assim, na escolástica, nos comentários de São Tomás. Há três secções aqui. Cada capítulo também tem uma introdução e uma conclusão, e vai ser na conclusão que eu vou explicitar quais é que são os princípios que se extraem, mas isso já vai estar patente na análise. Quais é que são estas secções? Portanto, eu quero analisar ad mentem divitom. Qual é que é a metodologia certa para ver o que é que São Tomás quer dizer com isto? Primeira secção, analisar a letra, desculpem, fazer um comentário ad literam, à letra, o que é que São Tomás diz. Ele usa esta palavra, quer dizer isto, ele usa aquela, ele diz este princípio, ele diz isto, ele diz aquilo. E desta análise há três coisas, há várias coisas. Uma é a estrutura lógica do argumento, dividir em premissas, em conclusões, etc. Portanto, vemos o que é que ele está, o que é que o argumento assume e o que é que o argumento mostra, que às vezes não é claro quando só lemos um texto a correr, o que é que está a ser assumido e o que é que está a ser mostrado com base no que se assumiu. Mas, sobretudo, portanto, faz-se a análise lógica, faz parte da análise literal, mas, sobretudo, importa perceber o que é que o argumento, a letra, claramente diz, determina. Isto tem de ser assim, okay? É claro aqui, o argumento aqui é claro. O que é que ele certamente exclui? Eu não posso fazer esta interpretação, não porque ele diz, mas porque é incompatível com o que ele diz. E o que é que fica em aberto? Portanto, que interpretações é que é possível fazer que não estão determinadas pela letra? Okay? Por exemplo, São Tomás, no argumento, portanto, temos os graus de perfeições, ele menciona explicitamente a verdade, bondade e nobreza. Okay? E diz, e outros deste tipo. O que é que já se exclui aqui? O que é que se determina claramente aqui? Ele está a falar da verdade, da nobreza e da bondade, e não está a falar só desses, e outros deste tipo. E daqui nós determinamos que estes certamente fazem parte, e determinamos que
que não são só estes que fazem parte, portanto, excluímos uma interpretação que dissesse são só estes, e excluímos uma interpretação que diga são todos os tipos de perfeição. O João é mais alto que o Manel, portanto tem de haver um homem que é sumamente alto. Okay? Este café é melhor do que aquele, sabe, é mais doce do que aquele, então tem de haver uma coisa sumamente doce, maximamente doce. Isto é um exemplo de uma coisa que nós excluímos, portanto ele não está a falar de todos. Ainda não sei o que é que fica em aberto, de quais é que está a falar. Okay? Ele diz outras coisas, diz que se convertem com o ente, e portanto o texto também nos dá alguns critérios para perceber quais é que são esses outros. São aqueles que, segundo São Tomás, as premissas vão ser verdadeiras, não é? Mas em si deixem aberto quais é que são esses outros, mas não deixem aberto, exclui que sejam todos e exclui que fossem só aqueles. Okay? Isto para dar algum exemplo. Portanto, depois há coisas que ficam em aberto. No primeiro capítulo, a primeira secção deste capítulo, determina algumas coisas, exclui outras e explicita quais é que ficam em aberto. Agora, o que é que fica a faltar? Dizer, na opinião de São Tomás, determinar o que é que ele está a falar, quanto às coisas que ficaram em aberto. Como é que isto se faz? Revendo a bibliografia secundária. O que é que, não todas, que é impossível, mas as principais pessoas que comentaram São Tomás ao longo da história e as principais pessoas que comentam São Tomás agora, quanto a este assunto em específico, o que é que elas dizem sobre isto? Okay? Quais é que são os tipos de perfeições? O que é que significa que o máximo implica? Como é que se mostra que o máximo implica? Que os graus implicam o máximo, que é a causa deles, etc. Este género de coisas que ficaram abertos. O que é que a bibliografia secundária diz sobre ela? E a bibliografia secundária diz, e a bibliografia secundária também algumas coisas que o próprio São Tomás diz noutros sítios. Mas a bibliografia secundária não é clara. Há divergências. Alguns vão dizer, São Tomás está só a falar das perfeições transcendentais. Outros vão dizer, não, São Tomás está a falar de todas as perfeições. Isso já excluímos. Não, São Tomás está a falar das perfeições puras. Em metafísica, nós temos as perfeições mistas, as puras e as transcendentais. São Tomás está a falar das puras e das transcendentais, etc, etc. Portanto, há discordância na bibliografia secundária, mas vemos a bibliografia secundária. E a terceira secção é determinar quanto às coisas em que a bibliografia secundária não era unânime. Portanto, algumas coisas que a bibliografia secundária é unânime, quanto a essas também posso achar por algum motivo que estão errados. A maioria das coisas não é unânime, embora haja interpretações mainstream, principais, mais comuns. Por exemplo, uma interpretação bastante comum na literatura secundária é que este é um argumento sobretudo platónico, ou é dos argumentos de São Tomás para a existência de Deus é o mais platónico, e eu acho que isto é falso. Acho que isso ou é falso ou é uma afirmação que não tem sentido, que não significa nada. Pronto, para dar um exemplo, não é? Agora isso não interessa aqui. Mas, portanto, isto manifesta-se, aplica-se este quadrado na tese dessa maneira. Portanto, 4 capítulos, e depois cada capítulo tem de se dividir em secções com base naquilo que se está a tratar, na metodologia própria. Para apresentar os princípios, temos uma secção por princípio. Para analisar a quarta via de São Tomás, temos 3 secções, recapitulando. Uma é isto que eu estou a fazer neste momento, estou na segunda secção neste momento. Primeiro, uma análise e comentário literal à letra, o que é que de certeza que este argumento está a dizer, e o que é que exclui de certeza, e o que é que fica em aberto. Segunda secção, o que é que a bibliografia secundária diz sobre isto. Quais é que são as portanto, eu não posso. E a terceira, o que é que eu digo sobre isto? Qual é que me parece a mim que é a interpretação correta? Agora, eu não posso passar. O que eu quero fazer é a terceira. Mas eu não posso passar da primeira para a terceira. Eu acho que é assim. Não. Tem que ver o que é que as várias interpretações que são dadas e depois avaliar qual é que eu acho que se fundamenta melhor no que São Tomás de facto diz aqui e de facto diz noutros sítios. Okay? Mas não posso só. Eu acho que São Tomás quer dizer isto porque noutro sítio ele existe. Quer dizer, não é assim que funciona. Não é? Há já muita gente que funciona assim, mas não é assim que funciona. É preciso ter rigor para perceber o que é que exegeticamente, não é? Portanto, aqui é um capítulo de exegese, o que é que São Tomás quer dizer. Pronto. E é isto, ok? E aqui já tinha dito, uma secção para reconstruir e uma secção para avaliar. Ainda não estou nessa parte, portanto ainda não detalhei mais do que isto. E pronto. A pergunta agora é como é que isto se aplica no tempo, na gestão do tempo. E é isso que eu vos quero mostrar, mas é bastante simples, basicamente, tendo dividido os capítulos, a tese em capítulos e os capítulos em secções, programa-se, faz-se um cronograma, quando é que se vai trabalhar que secção. E vou-vos mostrar isso agora. Cá estamos nós mais uma vez, pronto, não liguem estas coisas aqui. Como eu disse, comecei em setembro de 2024, até ao fim do ano letivo de 2028, agosto, embora agosto seja... Eu ponho sempre o agosto como mês de férias. Isto, as coisas não são uma previsão, portanto pode acontecer que por algum motivo
eu vejo aqui em julho vai ser mais difícil trabalhar e, portanto, se troca, etc, etc. Não. Mas este primeiro ano foi de aulas, isto está em inglês, pronto, aulas. Este setembro não está bem, portanto, mas não interessa, mas foi terminar questões de apresentações e coisas relacionadas com este ano letivo. No início foi preciso construir uma bibliografia, o que é que São Tomás, o que é que as outras pessoas dizem sobre isto, os livros, etc. Eu fiz uma bibliografia que tem um pouco mais de 20 páginas de nomes de livros, e depois é preciso começar a ler, e tive aqui um período concentrado, mas que se estende, portanto, neste momento eu estou a ver a bibliografia secundária, ok? Tem aqui o nome dos capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, e depois as secções ABC, ABCD, ABCD, AB, pronto. Isto, neste momento, eu determinei para já 4 princípios, mas isto é provisório, tudo isto. E, portanto, tive 2 meses para fazer um comentário geral, letra a letra, palavra a palavra. Depois, agora, no mês de dezembro, o meu objetivo é fazer aquilo que eu dizia, a segunda secção da bibliografia secundária. Depois, a minha própria leitura, o que é que São Tomás quer dizer, e com isto acabamos o primeiro capítulo, okay? Em janeiro, se tudo correr bem. E depois, vamos ver estes 4 princípios em São Tomás, com 2 meses para cada. Portanto, de repente já estamos em outubro de 2026. Temos aqui 2 meses para rever. Okay? Portanto, rever o primeiro capítulo. Portanto, eu vou mandar o capítulo para os 2 orientadores, quando dá feedback, vou mandar mudar coisas. E o segundo capítulo, idem. E depois, em janeiro de 2027, passamos para o Frei João. Janeiro de 2027. O que é que ele diz sobre os 4 princípios? 2 meses para cada, mais uma vez. Uma reconstrução da quarta via. Revisão disso tudo, ok? Deste terceiro capítulo e desta reconstrução, e depois uma avaliação. Não, desculpem. A avaliação está aqui, revisão disto tudo, e depois escrever, portanto, revisão, ou seja, mandem para os orientadores, eles dão sugestões ou mandam corrigir certas coisas, e depois escrever a introdução e a conclusão. Minha carinha está aqui, fazer uma revisão geral de tudo, 2 meses para isso, porque vão ser umas 200, 300 páginas, e depois, em maio, eu tenho de entregar e tenho de preparar a defesa. Depois vai ter uma defesa oral, né? Tenho de preparar os PowerPoints, defender, etc. Tenho de determinar o júri uma série de coisas e depois preparar a publicação também. Portanto, o objetivo é publicar o Angélico, pelo menos, não tenho certeza da Universidade como o Angélico me exige isso, portanto tenho que preparar também, tenho que estar em Roma para fazer isso, tenho que preparar a publicação. Portanto, estão a ver, pode parecer uma coisa vaga a avaliar a metafísica do Frei João, mas depois nós temos de pôr objetivos concretos, e esses objetivos têm tempos concretos. Eu estou sempre, não é que são 4 anos, então, e estou sempre a correr contra o relógio, estão a ver, porque eu tenho que escrever estas 20 páginas que implicam ler, mas 300 páginas, no mês de dezembro. No mês de janeiro vai ser outro tanto. Okay? No mês, claro que estas leituras, aqui era um período focado, as leituras estão sempre a acontecer, portanto, se calhar eu vou ler alguma coisa aqui em junho de 2027 que me vai fazer mudar alguma coisa aqui nesta secção, não há problema, não é? Mas o grosso já está feito, uma versão finalizada, portanto, estamos sempre a correr contra o relógio, aqui eu vou ter de ler tudo o que São Tomás diz sobre a analogia e o que os comentadores dizem, e escrever o que é que São Tomás quer dizer com este princípio, com o princípio de causalidade, etc, etc. Portanto, às vezes nós achamos, tem 4 anos, mas não é assim que a vida de um estudante de doutoramento funciona. Esta coisa aplica-se em datas muito concretas. E pronto, era isso que eu vos queria mostrar. Portanto, onde é que eu estudava, qual é que é o tema, os objetivos. Pronto. Espera-se também que eu vá publicando alguns artigos e fazendo algumas apresentações, portanto, contribuindo para a discussão científica que está a acontecer agora e não só preparar uma tese para o futuro. Espera-se que isso aconteça, portanto, já partilhei aqui, fui aos Estados Unidos, estou à espera que seja publicado um artigo que escrevi agora estou à espera que seja publicado agora no mês de dezembro. Tenho aqui outras coisas na cabeça para escrever alguns artigos relacionados com estes temas, e não só, artigos sempre científicos, não é um artigo para o observador. Artigos científicos, revistos por outros filósofos, etc, etc. E é isto, ok? Portanto, fica aqui a partilha, como é que funciona a vida académica, como é que não funciona, qual é que é o meu dia-a-dia, ou melhor, aquilo em que eu ando a trabalhar. Depois o meu dia-a-dia é acordar à hora que acordo, trabalhar 7 horas, eu tento trabalhar 5 horas antes do almoço a ler, 2 horas depois do almoço a escrever, e pronto. Isto claro que vai variando, às vezes é preciso ler mais, às vezes é preciso escrever mais, mas pronto, é isto. Muito obrigado pelo vosso tempo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe Maria Santíssima. Qualquer dúvida, comentário, etc. que tenham, estão à vontade para colocar na caixinha, nos comentários, etc. Muito obrigado e até à próxima.